Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, Jorge Matos? Tudo bem, Jorge Barros? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Jorge Matos também. Boa tarde. Dois Jorge. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tom. Boa tarde. Estamos aguardando o Eduardo e o Nazareno, certo, Jorge Barros? Eu só não sei se... Eu não estou conseguindo entrar em contato com eles. Eu não sei se tu quer mostrar alguma coisa. É para o pessoal ir vendo. Isso, enquanto eles não chegam, não? É, quando eles chegarem a gente interrompe aqui porque vou demonstrar isto amanhã. Ele fica pronto hoje, de certeza. Mas para demonstrar, a gente pode pensar amanhã, portanto tem que passar para o Cláudio, né? Ok, vamos lá, pessoal. Vou partilhar a minha tela. Vocês estão a ver uma tela de WinDev. Porquê WinDev? Porquê que eu estou a fazer isto no WinDev? Porque é mais rápido eu construir e é mais rápido eu testar. Portanto, quando eu executo uma tela do WinDev, ela é imediata a exibir a conexão ao banco de dados, ocorre de imediato. Essa conexão para os bancos de dados no WebDev também é imediata, só que, como vocês sabem, quando a gente está a desenvolver no WebDev, cada vez que quer testar uma página, demora uns instantes a abrir o browser e a exibir. E isto que eu estou aqui a fazer, estas duas classes aqui, é o núcleo daquilo que eu vou chamar WX SQL, é só esse o nome, que vai permitir trabalhar com 3 bancos de dados: Hyperfile SQL, PostgreSQL e SQL Server. Eu e sempre os estados, não é? Quer dizer, cada vez que falo para vocês e que mostro alguma coisa para vocês, lá vem os estados do Brasil. Mas é que pronto, eu arranjei esta tabela, é fácil. Quem já observou em sessões anteriores sabe que o que eu preconizo para se poder trabalhar com 2 ou mais bancos de dados diferentes, além do Hyperfile SQL, que eu acho isso uma imensa vantagem para o projeto, porque o projeto vai ser feito sobre Hyperfile SQL, mas as definições que nós vamos dar nas classes permitem depois que vocês testem nos vossos bancos de dados que vocês quiserem. Okay? Isso é uma imensa vantagem. São parênteses que eu abri. Para que isto seja possível, imagine... Não é disso que eu quero fazer, espera aí. Queria desenhar aqui uma coisa simples. Então, terão que imaginar que estas duas colunas aqui não existem. Para o usuário isto não vai aparecer.
eu tenho isso aqui à minha frente e estou a mostrar-vos, porque isto é um dos critérios para que as coisas funcionem. Todas as tabelas terem um ID do tipo Automatic ID no Hyperfile SQL ou auto-incrementável noutros bancos. Portanto, uma chave que pode ser chave primária da tabela, esta coluna aqui é ID, depois uma coluna da versão para controlar a versão da linha da tabela para que apenas um usuário de cada vez consiga alterar o seu conteúdo, e depois o resto da tabela propriamente dita, portanto o que vai estar visível para o usuário é naturalmente isto que aqui está. Portanto, se eu agora não me desaparece o amarelo, tá bom. Deixa eu fechar aqui isso. Continua o amarelo aqui. Ô Tom, como é que eu tiro isto aqui? Você sabe? Jorge Barros. Tentar quieto com isso. Deve ter as ferramentas de desenho aí só você clicar e deve ter uma borrachinha aí. Uma borrachinha, tem sim senhor, tem aqui, ireis. Opa, legal, ok. Vamos lá. Fecha então aqui os tools, status. Portanto, o que o usuário vai ver é isto. Certo? Vai ver isto. Porque o que interessa é que ele veja. Isto para uma página do tipo... Alguém queria dizer alguma coisa? Não, o Nazareno já está na sala aí. Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, Nazareno. Isto, portanto, para uma página do tipo grid, do tipo browser. As páginas... O projeto é WebDev, por isso páginas. Nas páginas, para edição dos dados, tem dois campos sempre presentes, que vão estar invisíveis para o usuário. Que tem que ter estes valores. Estes valores têm que ser trazidos no momento em que se acede ao banco de dados por esta chave, isto é uma chave, mas têm que ser trazidos para cá para depois ser trabalhados no insert ou no update. Se eu fizer isto, um valor que não exista na tabela de banco de dados, o que está convencionado por programação, que o ID é 0 e a versão é 1. Okay? Muito rapidamente assim, até para falar um pouco de PostgreSQL com o Nazareno. Isto é a classe principal, tem aqui uma série de coisas que são precisas. E depois esta classe principal tem os métodos de select para ir buscar uma informação ao banco de dados, tem o método editar para inserir ou fazer insert ou fazer update, e tem o método listar para preencher uma página deste tipo assim, esta aqui assim, ok? Através de um array. Tem também um método combo box para preencher combo box, e já falei neles todos. Esta outra classe está separada, digamos assim, porque serve apenas para estabelecer a conexão ao banco de dados. A conexão vai basear-se num ficheiro, num arquivo do tipo ini, que depois no futuro podemos evoluir para um XML, que por configuração pode estar encriptado para que ninguém veja os valores que lá estão. Esse ficheiro define, portanto só aqui no instantinho, project home, a pasta do projeto.
Então, a página do projeto. Portanto, este arquivo tem uma série de entradas, o tipo de banco de dados que está sendo usado, o endereço, a porta, o nome do banco de dados, o usuário e a senha. Como eu disse, isto encriptado resulta em encriptação mesmo. Ninguém no cliente vê essa informação. Ok, então a conexão faz-se nesta classe aqui. Esta classe serve basicamente a fazer a conexão, só, mais nada. Encriptar e desencriptar. Por isso é que está aqui à parte. Porquê que está à parte? Porque esta classe master, ela é herdada em todas as outras. Quando eu faço uma classe para uma tabela, por exemplo, a tabela de estados, fiz aqui uma classe C estado, eu vou escrever isto que aqui está. Eu digo que dou um nome à minha classe, declaro que isto é uma classe, C estado is a class, e depois eu escrevo isto aqui, inherits from WX SQL. Isto informa o runtime que esta classe vai herdar esta. E, portanto, vão ficar disponíveis aqui tudo aquilo que está nesta classe. Resumindo, meus amigos, o que vai ser criado, digamos assim, no desenvolvimento do projeto são estas classes aqui. Estas classes. Estas duas é que constituem o framework e que eu vou disponibilizar. Portanto, o código que aqui está pode ser melhorado por vocês, podem propor sugestões, mas estas, digamos que são imutáveis no ponto de vista de desenvolvimento. Estas é que vão ser criadas e vão ser criadas não por programação, mas por aquele wizard que eu tenho que escreve isto, consegue-se escrever isto, porque isto é normalizado, portanto, a gente normaliza, o que varia é a estrutura da classe, perdão, a estrutura da tabela, as colunas da tabela, mas isso lê-se também diretamente da análise, e depois tudo o resto é convencionado, tudo o resto é igual. Vocês vão dizer, mas quando eu quiser fazer mais qualquer coisa, é fazer. Depois estamos cá para ver o que método especial na classe estado tínhamos que fazer um método novo e como é que fazemos ele trabalhar com estas com esta classe, nomeadamente com esta classe aqui. Porque esta serve só para o projeto arrancar. Agora essa que aqui está, como é herdada por todas as outras, o que nós fizermos nas classes, numa classe, deverá estar enquadrado com isso que aqui está. Só para mostrar aqui uma coisa, agora sim para o Nazareno fazer favor me dar uma opinião. Eu preciso de, quando faço um update na tabela, eu preciso obter, eu preciso saber se a query foi executada ou não com sucesso. Quando eu faço um update ou um insert, mas estou a focar no update porque o update que esta metodologia utiliza, a query de update, ela obriga a uma condição específica. O ID tem ainda que existir lá, ninguém pôde apagar, e o valor da versão da linha tem que ser igual àquele que o usuário tem na sua tela nesse momento. Portanto, quando eu faço assim, Nazareno, você é de que estado? Qual é o estado mesmo? Não me lembro já. Goiás. Você é de que estado? Está falhando um pouco, repete, por favor. Qual é o seu estado onde você reside aí no Brasil? Goiás. Goiás, ok. Então, quando eu entro aqui em Goiás, faço uma modificação, eu tenho o ID e tenho a versão, ok?
Quando eu for fazer um update, estes dois valores vão seguir para o banco, no where, ok? E como vão seguir para o banco, eu tenho que saber se a query foi executada com sucesso. Portanto, o que é que eu fiz para que isso desse certo? Vamos a ver. Vou pôr aqui um info. Assim, um info. Info, o meu comando SQL que vai seguir para o banco. Vamos lá, Goiás. Se eu clicar aqui no salvar para modificar, mesmo que não tenha alterado alguma coisa, a minha query que vai seguir para o banco é esta. É um update. Update status, set versão igual a 2, porque tipo, lembram-se, tínhamos lá a versão igual a 1, está aqui, né? Versão igual a 2, tudo o resto não está alterado, na condição que o estado ID seja 26 e que a versão seja 1, que ainda seja 1, ok? E eu, Nazareno, pesquisando ontem toda a noite, são vocês, mas pesquisando coisas que nunca, isto é fantástico, este post-degree, verdadeiramente fantástico. Eu em SQL Server consigo fazer coisas parecidas com estas, mas é bem mais simples assim. Eu descobri que tem um id, depois dá-se um nome, um alias, isto é tipo um alias, né? Eu digo, com isto, faz update, etc, etc, e aqui no fim, pelo que eu percebo devolve o valor 1, se tudo isto, se a query for executada. E no fim basta fazer, conta o número de linhas, que no fundo é o return desta subquery aqui, é como se fosse uma subquery, não é? Conta o número de linhas, a coluna tem que lhe dar um nome para depois interpretar do lado de cá, do lado do INDEV e do WebDev, tem que interpretar qual é o nome da coluna. From update rows. Achei isto verdadeiramente fantástico. E isto funciona às mil maravilhas, quer dizer, eu faço aqui, altero aqui qualquer coisa, XYZ, XYZ, então, está no consultar, desculpem lá, XYZ, e eu vou alterar, ok? Mas entretanto alguém já chegou lá no banco e chegou primeiro que eu, ok? Eu fiz aqui uma pausazinha para conversar um pouco com vocês. Alguém vai lá alterar o estado de Goiás, perdão. Ups. Esquema. Status. Ok, então. Opa, cadê ele? Goiás, né? Está aqui. Dados. Alterados. Okay. Evidentemente que quando isso for alterado pelo nosso sistema, esta coluna vai mudar. Ok? E agora, eu que estava atrasado, chego aqui e a minha query não vai funcionar. Então funcionou. Agora tem que exibir isto em WebDev, tem que ter uma página para exibir. Não funcionou porque se eu agora fizer refresh, está lá. Resumindo, achei isso fantástico no PostgreSQL. No Hyperfile SQL funciona também, meus amigos. Funciona, está preparado para funcionar. No Hyperfile SQL, o que vai suceder é instruções específicas do Hyperfile SQL, que vai lá procurar a tabela, a chave,
o valor da chave, se encontrou, se a condição persistir, ele faz o HModify. Ok? Questões que queiram colocar antes de passarmos ao tema da reunião propriamente dito, que é analisar, portanto, o módulo financeiro propriamente dito. Querem colocar alguma questão? Estou a achar vocês muito Nazareno, Ledo, Tom e os restantes, estou a falar nestes nomes, são os nomes que eu conheço. Deixa eu ver aqui a lista das pessoas que estão aqui. Tem 7 participantes. Ranulfo, Renato, pronunciem-se, por favor. Isto parece muito complicado trabalhar assim? Para mim até tá tranquilo, né? Porque eu já conheço o Wizard, né? O Wizard vai fazer esta programação que vocês veem aqui nas classes, o Wizard faz isto. E eu pus o Wizard a fazer como se isto fosse um RED para agilizar o desenvolvimento. E porque eu convenci-me ao longo do tempo de programação que existem processos, o Nazareno que me contrarie se não estiver de acordo, existem alguns processos de acesso ao banco de dados que podem ser normalizados. Eu uso muito essa palavra aí. Podem ser normalizados. Podem ser iguais para todas as tabelas. E desde que a gente respeite o código SQL Standard, vai dar para qualquer banco. Vão-me dizer, mas porquê que você teve que inventar aqui esse negócio estranhíssimo do PostgreSQL? Porque eu precisei de ir lá, mas depois já vou pôr ali uma... Vou pôr uma especificação. Portanto, isso ocorre quando o banco é PostgreSQL. Quando ele é PostgreSQL, aqui ó, ele vai fazer isso. Quando for SQL Server faz outra coisa. Comentários. Se vocês não falarem nada, eu vou desistir. Não, eu acho assim, dependendo do banco tem suas particularidades, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não levar o projeto para um lado muito tênue de um lado só, porque como o pessoal quer que esse projeto funcione em vários bancos, a gente tem que dar uma certa garantia de que os recursos de um banco são utilizáveis no outro, né? Certo. Nada contra, é só uma ressalva de uma preocupação técnica com relação à implementação desse cara lá na frente, né? Certíssimo. Certo? Então, assim, a gente deve preocupar um pouco com isso, mas eu acho que no geral é isso aí mesmo, não tem muito mudar não. O projeto tem uma análise onde vão existir as tabelas e portanto essas tabelas podem ser os scripts podem ser gerados depois para qualquer banco de dados que vocês utilizem e do meu lado aqui neste framework é que tem que existir o cuidado de garantir que o código seja aceite pelos bancos de dados que vocês escolherem trabalhar. Isso. Aí, assim, vai começar com aquela diretiva lá, vai começar com o comando, como é que vai ser?
não entendi esta diretiva que eu mostrei aqui há bocado do tipo de banco. Eu falo assim, vai começar com qual banco? Agora, nesse momento. Vai começar com Hyperfile SQL. Porque as tabelas estão construídas na análise como sendo para Hyperfile SQL, mas veja bem, Nazareno, se eu fizer isto assim, eu vou destruir o meu arquivo de parâmetros para o PostgreSQL. E agora o que eu vou fazer neste momento é peguei os parâmetros definidos para Hyperfile e vou pôr eles em produção. Então muda aqui o tipo, né? E muda o usuário e senha e etc, etc, ok? Então, se eu, a partir desse momento, eu executo aqui a minha tabela. Ele não está a trabalhar porque não está atualizado o meu banco de dados. Deixa eu só ver aqui uma coisa, por favor. Esta estrutura não está de acordo com a análise. Não. Como não está de acordo com a análise, a gente vai saber aqui uma coisa. Qual é o banco? O banco é esse. Esse banco não existe lá. Então não existe aqui, ó. Ok. Estava aqui a testar um campo de data em instantes, uma gera análise outra vez. Então. Estou achando que ele não está fazendo o que eu quero. Agora sim. Vamos lá. Aulas. Essa coluna aqui. Assim é que é. Ok, assim sendo, arranca com essa tabela para outro banco de dados. Vamos lá. E como vem, essa linha aqui não é aquela que eu tinha e que ainda tenho no PostgreSQL. Certo, pessoal? O estado de Goiânia aqui tem outro nome. Além de ter aqui outro registro que eu tenho nada a fazer aqui. Não vendo nada, não. Aqui.
ver o que eu fiz há bocado. Isso é outro banco. E, portanto, agora a informação já não é a mesma. Certo? E a programação é a mesma para qualquer que seja o banco. Verifica. 1, 2, 3. Salva. Entra aqui no Control Center. E está aqui no Hyperfile. Passa a ter esse valor. Por acaso não tem. Por acaso não tem. Fácil, pessoal. Banco de dados não é este. X multidb. Então volto a fazer refresh aqui. Quatro, 5, 6. Salvou. E agora garanto-vos que ele está lá. Update. Aqui, ó. Certo? Portanto, isto é para a gente avançar com Hyperfile SQL, mas fica preparado para poder trabalhar com outros bancos de dados. Porque o Hyperfile SQL terá com certeza um bom desempenho para o módulo financeiro, mas à medida que o projeto for crescendo, eu da minha parte quero fazer todos os possíveis para que vocês tenham a flexibilidade de escolher o banco de dados que desejarem trabalhar. É por isso que eu estou a fazer este esforço de desenvolver este framework. Ok, pessoal? Outras questões que queiram abordar fora deste contexto? Bom, eu acho que agora, assim, mais a gente tem que preocupar mais é a questão do banco, a gente já sabe qual é, né? Tudo que a gente for planejar para esse banco tem que ser meio padrão com os outros, para a gente não ter que ter retrabalho ou nenhum ajuste, ou o mínimo de ajuste possível, né? Dentro do sistema e fazer o projeto, né? Fazer a modelagem, definir a documentação, se vai ter, se não vai ter, que tipo de documentação vai ser feita. É por aí. Jorge Barros, aquilo que o Eduardo disponibilizou ontem é suficiente para nós, em especial o Cláudio, arrancar com a definição das tabelas? Eu estive a ler, mas é uma pergunta que eu deixo. Eu passo para o Nazareno. Eu não sei se ele chegou a dar uma olhada lá. No fórum, Nazareno. Chegou a ler o texto do Eduardo?
Meu som tá chegando aí? Alô? Alô? Tá chegando sim. Tá chegando sim. Tá chegando. O Nazareno que não deve estar ouvindo. A Nazaré não tava aí. Por quê? Eu vou entrar lá para ver se ele chegou a entrar aqui. Definições aqui do Eduardo estão aqui, ó. Não sei se vocês já leram aqui o texto. Sim, eu já vi. Com esse texto é possível começar, Nazareno? Está bem abstrato, né? Isso aqui são casos de uso, tem uma análisezinha aqui, algumas especificações, né? O texto está até grande, não está pequeno não, mas eu acho, sei lá, porque assim, se for para copiar, vamos copiar, entendeu? É para fazer igual, vamos fazer igual. É para criar, vamos criar. Só que assim, a modelagem, ela não pode tomar mão em contramão, ela é só mão, ela é só ida, entendeu? Projeto que a gente começa a voltar demais, adicionar campo, aí uma coisa interfere com a outra, você adiciona um campo, você precisa de alterar a tela, você tem uma cadeia de coisas que tem que ser feitas depois. Então, não sei, sabe, é para fazer da forma que já existe, então não precisa de análise, é copiar, fazer igual. Não, a ideia é desenvolver com essa técnica que tu está dando no curso, né? Através do Sim. Por exemplo, foi mostrado aquele lançamento financeiro ontem e tal, o pessoal gostou, é aquilo lá mesmo, então manda bala naquilo lá. Eu acho assim que ou a gente chega num consenso do que precisa, faz um projeto inicial e põe para frente para a coisa acontecer, ou a gente vai ficar perdendo muito tempo fazendo essa... Aí, qual é o primeiro passo, então? O primeiro passo é definir o que é que realmente precisa ser o financeiro, que é o que a gente começou a fazer ontem, né? O financeiro vai ser tal coisa, vai ter que ter isso assado. Vai ter que ser baseado em fluxo de caixa, saldo de caixa, o que precisa ter, como é que vai ser gerado, como é que vai ser a tela de lançamento, vai fazer os mockups. Quer abrir a tua tela aí para começar a definir as tabelas, é isso? Não é bem. Definir tabela, eu posso abrir aqui o meu sistema e começar a definir tabela, do jeito que eu acho que deve ser. Entendeu? Mas... Eu achei aquelas que tu está fazendo no curso muito boas, né? Não sei se alguém tem alguma coisa contra aquilo ali, né? Eu acho que avançando dali, eu acho que... Eu acho que, assim... Porque aqui ele colocou, tudo bem, colocou os casos de uso, ficou bacana. A ideia... O caso de uso é bom para você ter uma ideia de fluxo, né? De processo. Assim, no meu ponto de vista, o que está escrito aqui é quase que que nós conversamos ontem lá mesmo, um descritivo, não técnico, né? Não tem nada técnico demais, né? Nem nada, né? É um descritivo. Não é a gente pegar essas tabelas aqui e definir? Pois mas nessa definição, como é que vai ser? Não vai ter uma documentação anterior a isso? Não se vai fazer pelo menos uns mockups antes para saber se essas telas funcionam mesmo? Porque definir de cabeça eu defino para você aqui. Eu achar que deva ter, mas e aí? Cadê os pré-requisitos? Cadê a análise do projeto? Teria que ter análise, né? Entendeu? Porque, assim, modelagem não pode ficar, não, mas esqueceu de criar o campo tal, cria aí. Entendeu? Pode ser assim. Mas não sei o que, preciso de uma observação aqui no financeiro. Peraí, não.
Não tinha isso no projeto. Ah, mas é só um campo. Não, é só um campo, não. É um campo que vai ter que ser alterado no banco, que vai ter que ser alterado na tela. Vai ter que, quer dizer, um fluxo, né? Muda o fluxo. É que é baseado no projeto do Nigri, né? Tem um vídeo aí que ele mostra todas as telas dele, a gente tem o manual gerado pelo GAS do projeto, né? Ali vem toda a documentação que o GAS gera. Pois é, mas é isso que eu estou perguntando para você, Jorge. Vai fazer igual? Vai copiar? Não, o objetivo não seria esse. Porque para copiar não precisa de fazer planejamento, entendeu? O resultado teria que ser o mesmo, ter aqueles relatórios e outros que o pessoal vai solicitar, né? O final é o mesmo. Agora, as tabelas elas têm que ser de outra forma, mais moderna, né? Usando domínio, usando outras técnicas. Mas para isso precisa daquelas mesmas tabelas também. Eu acho que de alguma forma que consiga aqueles resultados, né? Aí eu não sei, é contigo aí essa parte de definição aí junto com o pessoal aí para fornecer essa. Porque existe um grupo aí que tem necessidades para atingir, né? E nós temos que criar as tabelas para que elas sejam. E se a gente ficar pensando muito, aí não sai, né? Porque aí fica muita discussão e pouco resultado. Eu acho que. Não sei o que tu acha, né? É um grupo, né? O problema é que é um grupo. Quando era o Taroso fazendo a definição, ele fazia do jeito dele e pronto, continuava andando, né? Então aí é uma pessoa só. Hoje é o grupo que vai definir. Então o grupo existe tendências para vários lados. Então existe um projeto básico, que é o projeto do Nigri. A ideia é que esse projeto seja... Eu acho o seguinte, eu estou de acordo com que o grupo defina, o grupo opina. Eu deveria ter um líder de projeto, que é quem vai seguir a linha, quem vai pôr a mão na massa. Essa pessoa que tem que fazer, pegar, começar, apresentar e o grupo opinar. Ver o que mais que falta. Eu já tenho isso daqui pronto, em base ao que já tem. Por exemplo, vamos fazer em base ao do Nigri? Beleza. Pega e começa a modelar o banco. Depois apresenta, o banco está com essas tabelas, esses campos. O que mais que precisa? Tá, vou precisar desse outro campo. Beleza, eu preciso desse outro campo, mas para quê? Porque eu preciso fazer isso outro. Mas para que você vai precisar fazer isso? É a lógica do 5 porquê. Porque senão o que acontece? Se vai ficar por conta de todo mundo fazer isso daí, a gente vai fazer um monstro e vai ficar todo ano só definindo o banco. Essa é a minha opinião. Oi, boa tarde. O Nazareno aí é DBA, o Nazareno aí que é o DBA aí, ele sabe muito bem como é que funciona a bagaça aí, né Nazareno? Tem que ter um gerente de projeto, porque senão vira bagunça. Eu quero uma coisa, foi o que eu mais ou menos quis dizer agora. Eu falei assim, eu que vou criar, eu que vou definir, né? Da forma que eu acho que deve ser. Então, assim, tem que ter um projeto, ou seja, tem que ter alguém ou alguém, né? Que vão sentar e juntar e falar assim, a coisa tem que ser desta forma. Depois que a gente tiver uma documentação do que tem que ser feito, da forma que vai ser feita, aí é outra história. Entendeu? Aí a gente consegue modelar em cima de requisitos. A gente precisa de um negócio chamado análise de requisitos. Alô, Jorge, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Alô, tá ouvindo? Estamos sim, Maurício, pode falar. Não foi o Eduardo Luiz que apresentou esse sistema ontem para a gente, né? Sim. Ele não conhece como é que funciona esse sistema, ele não seria o responsável por essa definição inicial desse módulo financeiro junto com o Nazareno? Não ficou combinado assim ontem, né? Todo mundo concordou, o Melo, o Ledo, que estavam presentes, não ficou acertado assim? Eu acredito que sim. Para mim, essa tela aí é a tela que todo mundo concordou e que o Eduardo já conhece o sistema, vai
documentar a partir dele, né? Sim. E ele vai ser o modelo inicial a ser seguido, né? O Isso. Eduardo Luiz não está hoje, né? Ele não está aí no grupo, né? Mas assina embaixo. Ontem no hotel, pelo menos eu lembro disso. Sim, o objetivo é esse. A gente iria seguir esse raciocínio que o Eduardo colocou, e iniciou até a apresentação dele dizendo, baseado naquilo que eu já havia visto, que eu já havia, né, depurado dentro das solicitações, eu tenho algo aqui pronto que atende perfeitamente. Mostrou, teve aquele debate com o Melo, né, sobre a questão contabilidade, blá, blá, blá. Demorou até que a gente chegasse ao consenso de que, para um ponto de partida para o inicial, a gente precisa começar com alguma coisa. E aí o Jorge perguntou, Eduardo, você consegue preparar isso para amanhã, para o Nazareno começar a dar início na modelagem do banco, e aí segunda o Cláudio começar a dar início na montagem da tela. Não foi isso? Eu acho que foi. Eu acho que ele passou tudo aqui, ó. É isso aí. Bom, então assim, não existe uma análise diferente do que foi feito ontem. É aquilo lá, então. É aqueles campos lá. NASA, o pessoal tá difícil de chegar junto aí nesse... Eu gostaria muito de opinar nessa parte. Eu não, como eu falei, eu sou muitos zeros à esquerda em financeiro. Então, não tenho assim muito como colaborar nesse ponto, né? Pelo contrário, eu dependo até da ideia dos outros para que a coisa fique legal. Gostei muito da apresentação do Nig, gostei muito da apresentação do Eduardo aí ontem, mostrando essa telinha que, segundo ele, não vai ter problema algum em se conectar à contabilidade, né? A palavra dele, eu costumo aceitar a palavra das pessoas, até que me provem o contrário. Então, na minha colocação assim, de investidor, né, da pessoa que vou usar o projeto no final, nesse primeiro instante, como não entendo muito de financeiro, eu achei muito coerente tudo que foi mostrado. O Melo, que é uma pessoa mais experiente, também concordou. E acho que não tinha mais na sala para poder debater, né? O ideal é que sempre estivéssemos todos os investidores juntos, para que a gente pudesse todos opinar no momento único, né? No momento só, né? Eu acho esse levantamento aí bem fraco. Não entendi. Não tô falando mal do levantamento, não. Estou dizendo que está insuficiente para a gente chegar ao nível de detalhamento. Talvez tenha sido a falta de tempo, porque de ontem, que hora foi aquela reunião? Fraco em que sentido, Nazareno? Aqui tá um levantamento, uma especificação bem... Não tem nada demais aqui. Ou seja, vou te fazer uma pergunta bem técnica. Essas são as especificações de campo que eu vou criar? Enquanto tem especificações aqui, é esses campos que precisa? Esse mais os opcionais? Qual que é a definição deles? Ô, Jorge, já não tem aquele projeto do gás, isso aí? Não, esse projeto aqui é um projeto da Cigan, né? Não sei se vocês conhecem a Cigan. Não. Alguém conhece a Cigan? Não. Eu não conheço, não. A Cigan é uma empresa a nível assim da TOTOS, da SAP, então esse projeto aqui é baseado numa empresa desse porte, né? Então ele tem tudo para estar certo. Agora a gente pode melhorar ele, que eu acho que essa é a ideia, fazer aquele esquema de domínios, ou seguir essa regra que ele tem aqui. Ele não é um projeto falho, assim, é um projeto que serve para sei lá quantas mil empresas utilizam isso aí no Brasil, né? Eu não acho que o Eduardo está usando um projeto aí. Tá lá essa empresa é aqui no Rio Grande do Sul, é aqui
É aqui em São Leopoldo, não. Ela está lá, lá em cima no Rio Grande do Norte. O Eduardo está implantando um sistema que foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul e está lá no Rio Grande do Norte, para vocês terem uma ideia. Né? É uma empresa que já tem, sei lá, 30, 40 anos tem mais de 100 funcionários aqui. Né? Então é uma empresa de porte aí. O sistema deles, se tu entrar em cigam.com.br, tu vai ver o porte do sistema. É com base em cima desse sistema que nós estamos trabalhando. Eu entendo que o Nazareno falou em relação, digamos, ao trabalho do Eduardo. Entendo do ponto de vista da abordagem técnica, isto é, como passar dali para a definição do banco das tabelas no banco de dados, né? Portanto, passar para a fase da modelagem. Aí eu entendo. Agora, eu também queria dizer que eu acho que aquele trabalho está bem feito, porque é preciso também ter aquele tipo de conceitos, são precisos também ter em conta os casos de uso, por mais resumido que sejam, que esteja lá. Eu penso que foi importante ele fazer aquilo. Eu perdi aqui um pequeno passo, que é, quem está partilhando a tela quem é que está partilhando a tela? Era o Ledo, era? Jorge Barros. Ok. Essa estrutura que você está mostrando de tabelas... Está aqui no próprio fórum lá, ele botou aqui, ó, para poder baixar. Eu não vi isso, eu não vi. Então além... tabelas, depois eu ia sugerir que quando ele pudesse passar a estrutura das tabelas, já tem a estrutura das tabelas, é que a gente realmente tem que começar, Nazareno, não é? Portanto, mas, por exemplo, eu vou entrar lá e vou modelar uma tabela de financeiro, mas e aí? Eu tenho tabela de cadastro de pessoas, eu tenho tabela de domínio, eu tenho um monte de coisas que não está especificado nas definições aqui, entendeu? Foi falado aqui, vamos colocar aqui nos casos de uso, aqui tem algumas coisinhas e tal, na análise dele aqui também, racional aqui, também tem algumas coisas que dão a entender mais ou menos o que a gente precisa, né? Aí depois ele coloca cadastro de banco, de portador, de índices financeiros e moedas, condições de pagamento, quais são os atributos desses caras aqui, quais são os campos, quais são as relações, os atributos, etc. Mas eles não estão todos, eu tenho que perguntar porque eu não baixei esse, vou baixar já esse. Aqui estão os atributos, ó. Não tem a estrutura. Não tem relação, não tem. Quais são os campos? Então, o nome deles aqui nas colunas, ó. O cadastro de banco. Quais são as colunas do cadastro de banco? Quais são as colunas de portadores? O portador ele vai utilizar o formato de pessoa ou cada um vai ter um cadastro? Parâmetros de boleto. Quais são esses parâmetros? Que campos que eu preciso para esses parâmetros de boletos? Ele definiu esses campos aqui, ó. Tem contas financeiras, histórico, lançamentos, o portadores e o tipo de pagamentos, né? Então, a princípio, são essas 5 tabelas que a gente tem para começar o sistema, né? E essas 5 tabelas devem atender o requisito dessa tela aqui. Pois é, mas e aí? Dessa para a gente ver, Jorge. Oi? Já está entendido, né? Essa tabela, essa lista anterior que você estava antes dessa tela, sim, ela está em PNG, não tá? Dá para você voltar ali? Aí, abre um PNG desse na tela para a gente ver. Os portadores, por exemplo. O que ele tem? Tá. Ele tem o nome de campo, tamanho, valor, mas não tem relacionamento, índice, né? Isso aí que ele precisava de ver. Né, Nazaré? Eu tô achando assim... Bom, eu sou o DBA, né? Eu sou o cara chato da história. Eu preciso de ter um negócio na mão para poder fazer. Mas se é para mim, vamos dizer assim, subtrair
do meio de tudo isso aí, eu tenho que subtrair essas coisas, tudo bem. Eu vou fazer essa subtração aí da forma que Opa. Pessoal, Você tá precisando de um negócio na mão aí? Como é que é? Não nesse sentido, hein? Ah, desculpa. o Ô, pessoal, Nasa, acho que o Eduardo chegou aí, né? não é Maurício, tá falando. Ah, é Maurício. Parece com a voz do Eduardo. Mas diga aí, Maurício. O Eduardo, ele tem toda essa documentação que está faltando, ele sabe como é que funciona, ele tem os relacionamentos das tabelas, tudo que for aparecer, que estiver faltando aí, ele vai fornecer para a gente. Isso que ele fez ontem foi só uma coisa assim de última hora, né? Que ele mostrou e colocou lá, ele não tinha nem tempo para fazer um levantamento melhor. Foi, meu. Foi o que ele passou para a gente. E que o que estiver faltando aí, tabela de pessoas ou relacionamentos, ou o que seja, ele tem tudo lá. É só conversar com ele, entrar em contato com ele, que ele vai fornecer isso aí. É isso que o Nazaré precisa mesmo. Né, Nazaré? Bom, na verdade, Nasa, por exemplo, essa tela aí está mostrando ali empresa, Jaqueline. Isso aí é uma pessoa, né? Vamos partir do pressuposto aqui que empresa seria um campo que tem um nome, né? Eu acho que isso já iniciaria a tabela e depois se completaria o resto para fazer o outro módulo, que seria o módulo de cadastros, né? Mas para o financeiro, já tendo uma tabela empresa que tenha o nome lá, já resolveria o financeiro. O financeiro já teria operacional para a primeira fase, né? Mas aí depende, ô Jorge. Isso aí, às vezes, tem campos que mudam o fluxo do processo. O que o Nazaré está dizendo é o seguinte, na verdade, a gente começou pelo meio do barco, né? Exatamente. A gente precisa abstrair. Vamos chamar assim, ó, eu gosto de falar com... Sempre que eu vou pegar um projeto novo, vou conversar com o analista, ou mesmo com o cliente, né? Eu falo para ele o seguinte, olha, vamos pensar primeiro no que é a periferia do nosso sistema. O que são as tabelas periféricas? São todas as tabelas de definições, de cadastros, sabe? São as tabelas que vão fornecer as relações, entre aspas, aí, para as outras tabelas. Mas, seguindo o princípio da tua tabela pessoa, dentro daquele conceito de domínio, você não acha que atenderia facilmente qualquer uma dessas telas que viessem a ser demonstradas ou apresentadas no futuro? Não, sim, mas isso aí... Porque, olhando aqui o banco de dados... Feito lá, vai ser aqueles campos lá mesmo, não tem nenhum campo a mais. Então, lá está incompleto. Lá está toda... Aquilo lá é uma tabela que a gente fez para o curso, para o pessoal poder, né, trabalhar e tudo, e discutir mais sobre até domínio do que a parte pessoa mesmo. Mas lá falta muita coisa. Falta muita coisa dentro daquele contexto ali. Então, o Maurício precisava disponibilizar toda a documentação que tem no projeto para a gente analisar. Tá vendo? Aí vê quanto é que custa esse projeto aí, por favor. Esse dele aqui, o 50? Já tem um aí que já está quase pronto. Ô, Nasa, eu acho que dá para fazer aí a conciliação. Você desculpa, eu não sei. Eu gostaria de botar e arregaçar as mangas e te ajudar. Mas eu acho que dá para a gente, dentro do conceito domínio, criar aquelas tabelas de cadastro básico, né, para atender a essa primeira tela aí do financeiro. E eu não sei, de repente, olhando ali o que ele tem de coisa que está sendo importada, né, porque algumas coisas ali estão sendo importadas, não vão ser digitadas, apesar de ele ter dito que na tela ela pode ser feito lançamento manual. É complicado a gente realmente mexer sem a pessoa estar presente, né? Esse sistema que ele usa é isso aqui, ó. Esse tamanho de sistema, né? É com base nisso aí que ele está nos passando a definição. O financeiro é um dos módulos aqui. O que o Nazareno está questionando é em relação às tabelas faltantes, né? Para que aquele modelo funcione. Isso ele deve fornecer para a gente, né? Já que ele conhece o sistema, ele implanta o sistema, ele sabe como é que funciona. A gente tem que começar de algum lugar, né?
Acho que a gente está começando do telhado e depois indo para baixo. A gente tem que começar primeiro da estrutura para depois subir para o telhado. A gente vai começar com as tabelas de pessoas com os campos que precisam funcionar nessa tela aí. Exatamente. Vamos estar lá. Tabela de cadastro. Então, por exemplo, tabela de pessoas, né? Beleza. Então, definiu. Aí na tabela de pessoas, e pessoas eu preciso de dividir ela em pessoa física e jurídica. Beleza. Na pessoa física eu preciso de CPF, RG, eu preciso de sexo, data de nascimento, sei lá do que. Isso aí, ó, é uma definição, né? Então, eu preciso desses campos X. Agora, pessoa jurídica, eu preciso de CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, eu preciso do número do não sei o que das quantas, e aí eu vou definindo o que eu preciso dentro da pessoa jurídica, certo? Aí eu tenho que imaginar que pessoa física e pessoa jurídica é um negócio assim muito, vamos dizer assim, abstrato. Por exemplo, pessoa física funcionário, pessoa física cliente, pessoa física fornecedor, que pessoa física também pode ser um fornecedor de serviço, principalmente. Pessoa física prestador de serviço, sei lá o quê. Funcionário, eu preciso do nome da carteira dele, da série, né? Do nome do PIS, do nome do não sei o quê, do nome do não sei o quê. Aí do outro eu preciso de outros campos específicos. Então eu tenho uma tabela, vou criar uma tabela pessoa-documento, eu coloco os documentos de cada pessoa lá dentro. Beleza. Então essa definição de como que as coisas têm que ser feitas, de quais as informações que a gente precisa, que tem que ser feita primeiro. Só que antes de eu chegar e falar assim que o meu financeiro vai funcionar assim, eu preciso de conhecer as minhas tabelas de cadastro, as minhas tabelas de parâmetro, entendeu? As minhas tabelas periféricas, que eu chamo isso, os domínios, quais são os domínios que vão ser criados, entendeu? Conta financeira, né? Vamos trabalhar com financeira, a gente tem que ter cadastro de caixa, tem que ter cadastro de conta, subconta, ou não vai trabalhar com subconta, vai ser só conta, né? Aí eu tenho também que me preocupar com conta caixa, né? Eu tenho que me preocupar aí entra vários outros processos aí que eu tenho que me preocupar no financeiro. Então, são todas tabelas separadas. Ou não, isso aqui vai funcionar tudo dentro do domínio. O domínio é só descritivo. Se eu tiver qualquer outra coisa lá dentro, que não seja só descritivo, aí eu quero estar fora do domínio. Por exemplo, a tabela de conta e subconta. Tabela de conta e subconta provavelmente não cabe dentro do domínio. Tá? Porque ela tem outras informações até contábeis, muitas das vezes, né? Vai trabalhar com partida dobrada, não vai trabalhar com partida dobrada, vai trabalhar por sistema de fluxo de caixa, como é que vai ser esse sistema de fluxo de caixa? E o PDV? E o usuário que logou no caixa? Então tem que ter um cadastro de usuário. Esse usuário está vinculado a uma pessoa? Então, assim, é tanta regra que eu não entendo a gente começar isso pelo financeiro. Financeiro é um módulo lá no meio do bolo, é a cereja do bolo. Tá, mas me diz uma coisa. Estão querendo colocar a cereja embaixo e colocar o bolo por cima. Tá, mas eu consigo com essa tela aqui tirar todos os relatórios financeiros, sim ou não? Mas você vai lançar o financeiro para quem? Se você não tem cadastro de pessoa. Tudo bem, eu tenho um cadastro de pessoas aqui que tem o nome da empresa. Para mim já basta ter o nome da empresa. Eu não preciso do resto ainda. Como financeiro, para mim tá bom. Não basta, Jorge. Não basta. Para mim basta. Eu não preciso mais que isso. Não basta. Eu tenho cadastro. Na legislação não basta, porque você vai ter que emitir uma nota para esse cara futuramente. Tá, mas eu não cheguei lá. Nazareno, eu não cheguei lá ainda. Eu só tenho financeiro até o dia 31. Você vai começar a desenvolver um negócio do meio para o início. Eu vou ter que voltar lá no início de novo e sair alterando tabela por tabela então eu vou construir um Frankenstein.
O sistema vai chamar ERP Frankenstein, então, não é? Sabe, eu não concordo com essa forma de É desenvolver. que tem um programador que ele tem que começar a programar a partir do dia 1º. Como é que a gente faz isso? Tem que ter uma completa de sistema para o sistema existir. Eu não posso sair criando módulo e depois sair encaixando isso. Até porque isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu garanto para você. Eu vou dar uma chega que é a seguinte. Tendo sido definido que o ERP tem um conjunto de módulos dos quais este financeiro seria aquele por onde se começava, eu acredito que, fazendo uma análise às especificações do que é um módulo financeiro, o que é que ele precisa para trabalhar, que tabelas e que telas são precisas para que o módulo financeiro produza os relatórios necessários, eu acho que isso é suficiente para começar, porque a ideia que eu tenho é que isto vai ser tudo evolutivo, quer dizer, quando terminar este módulo avança-se para o outro e o outro que está a seguir vai ter requisitos do ponto de vista do banco de dados e, portanto, as tabelas novas vão ser criadas, as tabelas existentes que precisem de novas especificações vão ser atualizadas. Eu continuo a dizer que entendo o ponto de vista do Nazareno, só que eu também sou apologista que a gente não deve sair fazendo de qualquer maneira, tem que saber o que quer fazer e como fazer, mas se a gente entrar numa análise do global exaustiva, a gente vai demorar muito tempo a fazer essa análise. E o que eu tenho percebido é que o objetivo é produzir este módulo financeiro até 31 de março. Jorge, desce um pouquinho essa tela aí. Pessoa, cliente, fornecedor. Aí, beleza. Ô NASA. Então lá o primeiro tópico lá, pessoa. Velho, nós já tínhamos concordado, inclusive numa das suas aulas, né, que aquele teu conceito de domínio e... O tipo de pagamento para mim é um domínio. Que o seja. O rapaz colocou aí as definições, as tabelas dele e a tela como vai ficar. O que tem que ser feito agora eu não sei nem se isso pode ser considerado uma análise, mas é uma prévia de uma análise do financeiro. Talvez ele não tenha tido... talvez ele não tenha tido tempo suficiente de ontem para hoje fazer uma coisa mais elaborada. Mas... Não, a falha não é dele, não. Isso aí a gente não senta na cadeira e faz. Mas aqui, ó, esse primeiro item aí, pessoa, cliente, fornecedor. Meu DBA, meu professor, a gente não pode começar modulando aí a tabela domínio, pessoa, com tudo aquilo que você já colocou no teu curso, que eu acho sensacional, perfeito, que vai atender, eu acho que atende a qualquer outro módulo que venha a ser criado. Tu é um cara inteligente, tu já tem uma certa formação nessa área e DBA é o cara certo para fazer isso. E essa tua tabela pessoa, esse teu domínio pessoa com as tabelas lá dentro colocadas bonitinhas, vão atender aqui esse primeiro estágio aqui apresentado pelo Eduardo, que é o financeiro. Será que não? Beleza, mas aí vamos lá. Eu vou te colocar mais uma dúvida minha aqui, tá? Uma dúvida de projeto. Esse sistema é multiempresa? Multiempresa. O sistema eu acho que deve ser multiempresa, sim. E como é que nós vamos controlar os registros das empresas? Então, querido,
Volta a tela lá para cima, por favor. Acho que lá tem o fornecedor, né? Não, peraí, olha só, calma aí. Eu tenho uma matriz, eu tenho 10 filiais. Eu vou usar o mesmo sistema. Código da empresa. Código da empresa. Eu vou ter um campo de código da empresa em cada registro. Como é que eu vou fazer isso? Ô Nazareno, mas você, melhor que ninguém, é capaz de responder a essa própria pergunta, não? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou modelar e depois vocês vão dar o palpite, entendeu? Mas se eu der o palpite, vai ser pequenininho. Pois é, antes era o grupo, agora eu que tenho que fazer. Então, beleza, eu vou lá e vou modelar. Mas e aí? A verdade absoluta vai ser o que eu for modelar? Porque dependendo do que for mudar, às vezes tem que mudar um contexto todinho. Ô, Nazareno, olha, confiando aí na tua experiência, do que tu já apresentou até hoje, eu não chamo de verdade absoluta, eu chamo de uma colaboração muito grande que dificilmente vai trazer algum erro ou algum problema no projeto. Talvez por isso você esteja aqui junto com a gente para ajudar, né? Eu dificilmente eu acho que você vai cometer... Errar, todo mundo erra, né? Mas a questão não é verdade absoluta, ficou faltando alguma coisa. Pode ser, pode acontecer. Mesmo com uma análise profunda e bem estruturada, lá no final, cara, às vezes você peca e tem que voltar lá no início para fazer um acerto. Todo projeto tem isso, você sabe disso. Uau. O que a gente precisa é, como o Jorge falou, nós temos um osso para começar a trabalhar na segunda-feira. Então, o Jorge gostaria de passar para ele já as definições do que ele vai começar a trabalhar. Irmãozinho, olha, o Nazareno colocou aqui, as tabelas aqui, domínio pessoa, ó, vai ser como ele fez lá na aula dele, o ID pessoa, ligado ao ID pessoa física, ao ID pessoa jurídica, o ID pessoa jurídica que pode ser cliente, pode ser fornecedor, pode ser... Quer dizer, isso eu achei fantástico, formidável. E isso que você fez lá, para mim, cara, atende essa tela aqui do Eduardo tranquilamente. Ó, código da empresa, Jaqueline. O lançamento, pode acontecer sim, de ver cá, vai ser a Jaqueline cliente ou a Jaqueline fornecedora, né? O negócio assim, a minha preocupação, Leda, é porque assim, o processo é muito maior do que a gente imagina. Porque, por exemplo, é multi-empresa, beleza, coloca um código empresa em cada tabela lá e beleza. Mas aí eu tenho todo um esquema de usuário. Aí o usuário tem permissões, eu tenho grupos de usuário. Eu vou ter que modelar isso aí também? Como assim, usuário, grupo de usuário? Desculpa. Por exemplo, eu sou o Nazareno, eu sou o dono da empresa. Eu vou logar, eu vou ver registro de todas as empresas, ou para mim verificar o registro da empresa 1, eu tenho que logar como empresa 1, a empresa 2, eu tenho que logar com a empresa 2. Ou não, o cara é simplesmente um gerente de uma loja minha. Não, eu concordo. Ele vai ver só os registros da loja dele. Olha só, isso é um... que esse cara tem para fazer as coisas lá? Não, mas para mim isso é um requisito básico, cara, sabe? Controle de acesso. Mas só que o controle de acesso não é o que está em debate agora, né? Não, pois é, mas tem que estar dentro do processo. Ele vai influenciar para frente. Nazareno, isso é uma evolução que a gente vai partir. Nós estamos começando de alguma coisa. E aí... Pois é, mas não é uma evolução. O sistema já é multi-empresa, então tem que ter um controle de usuário já. Então, muito bem. Então, acrescenta num campo, numa dessas tabelas aí do Eduardo, o status do controle de acesso, homem. Pois é, aí eu, como dono da empresa, eu vou ter que logar em cada empresa para me tirar um relatório, ou eu posso logar com a minha senha de dono e ver tudo? O gerente que vai logar na loja 1, o gerente que vai logar na loja 1, ele vai ver dados só da loja 1? Não, o controle de acesso vai definir isso tudo.
É isso que eu estou falando para você. Tá vendo que o negócio é bem maior do que a gente pensa? Não, mas até então a gente não tinha falado no controle de acesso, mas Mas é um pré-requisito. eu não trabalho a esse nível. Aqui a gente é uma equipe muito pequena e... Eu não consigo trabalhar se não... Porque assim, eu não consigo fazer a coisa funcionar, por exemplo, se for multiempresa, eu não consigo fazer a coisa funcionar se eu não tiver um controle eficiente. Porque, por exemplo... Mas não dá para você... Tá, mas isso aí tu não consegue definir, Nazareno? Não dá para você inserir de uma forma funcional para um ERP, não. Porque depois eu chegar e falar assim, pô, quem fez a merda desse projeto? Foi o Nazareno. Que bom. Isso aí... Não, isso não vai acontecer. Olha só. Não, eu também acho que não vai acontecer, não. Ô, Nasa, olha só, Nasa, você é colaborador, Nasa, pelo amor de Deus. O que a gente está querendo é o teu conhecimento, a tua experiência. Tá, então eu vou modelar completo, eu não vou fazer... O rapaz colocou aí a ideia que nós concordamos ontem, pô, tá legal isso aí como um financeiro. E ele falou, olha, existindo esses campos aqui, eu asseguro-lhes que não vamos ter problema nenhum depois com exportar para contabilidade. Tá beleza, então tá ótimo. Agora, o NASA, o que está em volta dessa ilha é necessário. E você conhece essa necessidade. Por isso é que você está aqui com a gente, cara. O Eduardo vai passar mais informações. Ele passou hoje só isso aí, né? Mas ele vai passar o resto, não é? O sistema todo ele tem lá. É óbvio que a gente vai ter o controle de acesso. Tem que estar modelado até amanhã, entendeu? Agora, se isso é uma tabela desse... Jorge, essa tabela vem desse assim aí, como é o nome do negócio? É da Cigan. É com C. CI. Sei lá como é o nome, Cigan. Pois é, essa tabela foi tirada de lá? Daqui. Ué, esses cornos não tem controle de acesso não? Porque eu não vi ali campo para isso. Controle de acesso, isso deve ter uma tabela, né? Ali é só a empresa que tem. Mas isso aí a gente pode criar, né? Sem problema nenhum. Sim, mas esse aqui é... Nazareno pode criar. Tá bom, o problema não é que é o controle de acesso, o problema é as regras de negócio que esse controle de acesso vai ter que obedecer. Eu sou vendedor. É necessário, Nazareno, algum campo específico em cada tabela para compor o controle de acesso? É porque, o que acontece? Quando eu logo, vou te dar um exemplo de 3 perfis, tá? Eu sou o diretor da empresa, eu vou entrar aqui no final do dia e quero tirar um relatório de vendas de todas as minhas lojas. Certo? Eu vou ter acesso, por exemplo, na tela de consulta lá de vendas lá, meu relatório. Eu vou tirar um relatório de todas as empresas numa tela só? Ou eu vou ter que logar com a empresa 1, tirar o relatório, sair. Logar com a empresa 2, tirar o relatório, sair. Deixa eu só interromper. Deixa eu só finalizar a ideia aqui para o pessoal entender. Sim, sim. Né? Logicamente que se eu sou o dono da empresa, eu tenho um perfil lá, né, de acesso full, na hora que eu entrar eu vou ver tudo. Eu não vou ter que ficar logando na loja 1, 2, 3, 4 ou 5. Agora, o fulano de tal, que é gerente da loja 1, certo? Ele tem a permissão de logar, de ver o que está acontecendo na loja 1, mas ele não vai ver o que está acontecendo na loja 2, na loja 3, na loja 4, na loja 5, na loja 6. Ou pelo menos em alguns pontos. Pode ser que em outros pontos ele veja o estoque, por exemplo, porque um cliente entrou na loja para comprar, não tem aquele produto lá, e possa consultar o estoque de uma outra loja para saber se tem. Tá? Agora eu sou um vendedor, eu sou o cara que é o vendedor. O vendedor, a única coisa que ele pode fazer é emitir pedido e consultar lá a venda de um cliente que ele fez. Então é um perfil diferente. Isso são regras de negócio que teriam que ser implementadas dentro das telas do sistema. Então, sim, tem que ter o campo lá do vendedor que vendeu aquele produto, né? Da empresa, que é aquela empresa lá, da filial. Eu tenho que ter essas informações aí no banco de dados. Né? Porque senão, como é que eu aplico essas permissões aí? Como é que eu faço para controlar isso aí? Eu não tenho como controlar.
Então, são regras de negócio. Então, Aí, assim, o buraco... da onde tu quer que venha isso? Hein, Nazareno? Da onde tu quer que venha essas informações? Uai, ela vai vir através do login. O cara logou, ele tem o cadastro de permissão lá, ele tem senha, ele está cadastrado no sistema, ele tem permissão para executar aquela tarefa, beleza. Ô, Nazareno, isso aí você vai fazer na sua análise, já vai deixar prontas as tabelas com esses campos, né? Essas regras a gente vai colocar lá na codificação do sistema, né? Não é a nível de banco. Você já pode deixar o banco de dados já prontinho com esses campos para a gente utilizar esse controle de acesso, né? Sim, eu estou dando um exemplo aqui, mas nada disso tinha sido falado ainda. E como é que eu faço uma modelagem agora, sem colocar nada disso, e lá na frente eu preciso implementar as regras e falar assim, não dá para fazer isso não tem um campo do vendedor aqui na minha venda, ou não tem um campo... Ainda mais o projeto é web, né? Eu não tenho a venda, eu não tenho a loja, eu não sei que esse cara está logando se ele é gerente, se ele é um badeco, se ele é dono, se ele é um hacker, sei lá. É porque a princípio a gente imaginava que isso aí já estaria de início no sistema, né? A gente nem questionou em relação a isso, né? Pelo menos aqui entre a gente já tinha um consenso que desde o início já teria que ter um controle de acesso, até a nível de menu, de rotina. Pois é, mas está chegando até que nível? Porque dependendo do nível, influencia em ter outros campos nas tabelas. Mas ele tem aqui, ó, código da empresa e código do portador, ó. Tá vendo ali? Não, portador é um negócio. Portador é lá no financeiro. Eu estou dizendo o seguinte, a venda. Eu tenho empresa, eu tenho a filial, eu tenho 2 campos já, eu tenho empresa e filial. Mas eu acho que o financeiro no controle de acesso pode ser definido pelo módulo, não pelas tabelas, não? Eu acho que tem que ser por grupo, né? Não só grupo de usuários, mas grupo de módulos também. Porque, por exemplo, você imagina você ficar dando permissão para cada usuário toda vez. É uma merda, né? Você dá permissão para o grupo. Pô, mas isso vai ser criado no momento que você está abrindo o sistema, né? Você vai criar o grupo, as permissões. Isso acho que é igual para todos, não? Para um RP, não. Como não? Você não vai... vou te entregar um RP hoje. Olha, senha master, né? Admin master. A partir daí você vai criar teus grupos, teus acessos. Não, estou dizendo o seguinte, mas aí a gente tem que prever o que é essa permissão. Então, mas essas permissões não podem ser apenas por módulos? Quer dizer, no caso aí o módulo é a tela, né? E menu? Vai entrar nesse grupo de permissão? Também, o menu basicamente é uma tela, é um item da tela. Mas aí é a nível de... Tá. Eu acho que é nível de banco de dados, é nível de programação, né? E o que eu posso fazer dentro da tela? Como assim fazer na tabela, querido? O que aquele grupo pode fazer dentro daquela tela? Porque às vezes eu dou permissão para uma tela lá só para o cara constar. Bom, tá, também Nazareno. Qual é o primeiro passo, então? Qual é o primeiro passo, então, Nazareno? É definir as tabelas periféricas e fazer a modelagem delas. Aí depois você enfia o que você quiser lá dentro. Tá, e tu quer começar como isso? Tem que definir as tabelas periféricas. Tu tem elas aí? Você tem que ter uma ideia do que você quer do sistema. Esse sistema vai ser o quê? Vai ser só financeiro? Mas financeiro, ele vai ter módulo de venda, ele vai ter módulo de serviço, ele vai ter módulo de alguma coisa nesse sentido. Ele vai começar com um módulo financeiro. Tá, mas ninguém usa financeiro para nada. Ele tem que emitir uma venda, um negócio. Ele vai ter a parte de vendas, né? Tem ordem de
serviço, tem prestação de serviço? Não, nesse módulo, para a gente desenvolver em 6 a 9 meses, não tem como, né? Isso aí vai ser mais venda, vai ser compras, estoque, financeiro e o PDV. A ideia seria esses módulos nessa versão do sistema, versão 1.0. Essa versão 1.0, de repente, não vai ser multilojas, então, para não complicar, vamos fazer sem isso. Aí, se a gente achar que dá para botar mais para frente, a gente bota. Entendeu? A gente tem que andar. Tem que fazer uma definição que comporte. Mas olha só, se você não coloca ele como multiempresa, por exemplo, depois, se você quiser colocar ele como multiempresa, o trabalho vai ser mais fácil fazer o outro. Não, no Indev ele é só botar o campo lá e utilizar dentro do sistema, não tem fazer outro. Isso aí não é por aí a coisa. Vai botar esse campo lá dentro e vai trabalhar dentro das rotinas, não é, Matos? Eu não sei se é bem assim, não. A ferramenta ela permite isso aí, ela não dá tanta complexidade, né? É sim, é isso mesmo que você está dizendo, Jorge Borges. Eu acho que vocês deviam realmente começar pelo financeiro e terminado. Portanto, a sensação que eu tenho é que Nazareno, as pessoas que estão envolvidas nisto precisam de ver algo feito e, portanto, como precisam de ver algo feito, foi definido que começava-se pelo financeiro. Agora, se é multi-empresa, pois é multi-empresa. Sendo multi-empresa, o que é que basicamente é necessário fazer? É ter o campo ID da empresa em cada tabela onde ela é preciso. Isso também não acho que isso seja do meu ponto de vista, seja prioritário para agora. Nem sequer o próprio controle de acessos. Você pode muito bem implementar o controle de acessos depois de mostrar o financeiro pronto. Então, para o financeiro começar a funcionar, tem que ter naturalmente controle de acessos e permissões. Mas avance com o financeiro e depois a seguir faz o controle de acessos para o financeiro. Porque se a gente vai começar só com o controle de acessos e com as permissões, etc, isso é multi-empresa, isso não é multi-empresa, isso parece-me muito pouco para aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem ter um módulo a funcionar, começar a ver o módulo a funcionar, ver se responde em termos de relatórios. Responde, está ok, então agora vamos pôr-lo para funcionar. Tem que logar, depois tem que logar, para logar tem que ter usuários, os usuários têm que ter permissões. Isso é, na minha perspectiva, isso era a seguir ao financeiro, por exemplo. E além disso, não só, pode até nem ser só a seguir ao financeiro, porque ninguém vai, acredito que não se vai disponibilizar esse módulo em termos de venda, logo que ele esteja pronto e com um controle de acessos, porque não sei, acho que só o módulo financeiro, você próprio acabou de dizer há pouco, o módulo financeiro isoladamente não serve para nada, né? Julgo eu. Eu estou falando um pouco à distância, não só territorial, como em termos de... Eu acho que ele funciona, uma construtora conseguiria utilizar ele. Isso aí tem muita empresa que poderia, agora... empresas grandes aí teria que ter toda essa estrutura que o Nazareno está falando, né? Mas empresa pequena não compra ERP não, Jorge. Como é que é? Empresa pequena não compra ERP não. Nosso objetivo primeiro é conseguir ter o ERP, para depois conseguir vender ele. Eu acho que isso aqui, eu não sei que porte de valores a gente vai vender cada um, né? Mas isso aí é mais também na área educativa, esse ERP, e também depois o pessoal utilizar na prática, né? Se você não tem, por exemplo, duas, ou se o cara tem, se o negócio não é multiempresa, você já fecha seu nicho aí para um monte de mercado. Tá, mas eu vou usar aqui para controlar. A pastelaria tem 3, 4 pastelarias. Agora, dia 31, quando esse sistema estiver pronto, eu vou botar todos os dados da cooperativa ali dentro, vou conseguir controlar toda a parte financeira aqui da cooperativa.
entendeu? Tu vai poder controlar aí os teus dados financeiros da tua empresa. O pessoal todo vai poder testar ele, entendeu? O objetivo é esse, cada um instala numa máquina lá e vai fazer os testes, instalar. Aí depois a gente vai para outro nível, nós temos que fazer o bloqueio do mês que vem. Aí no bloqueio do mês que vem a gente vai ver que faltou campos para fazer esse bloqueio. E aí vai se colocar esses campos para completar. Ou até lá, na definição, vai se melhorando isso aí. Mas isso se chama retrabalho. Porque... Tudo bem, mas é a maneira que a gente tem de fazer. Nós não temos outra. Nós não somos uma grande equipe. Não é uma estrutura que teria condições de ficar trabalhando em cima aí. Nós estamos trabalhando o nosso trabalho dia a dia e mais esse trabalho aí que o objetivo é chegar a um projeto, né, que a ideia é que atenda. Eu acredito que vai chegar lá, entendeu? Eu não acho que é todo esse problema que tu coloca aí. Entendeu? Eu acredito e eu vou trabalhar em cima disso aí para que esse projeto ele fique sempre alinhado, entendeu? Não vai ficar as moscas aí, o Cláudio lá desenvolver, a coisa vai ser alinhada durante esse período. Ele não vai ficar só... Nós vamos trabalhar, e tu também, eu acho que tu não vai trabalhar só hoje, né? Nós vamos ter trabalho em cima disso aí, até para conseguir fazer os outros módulos aí. Nós temos é que tu quer fazer um mega projeto, aí complica. Não é um mega projeto. Então, o projeto, até para ser pequeno, ele precisa ser funcional. Não adianta, Jorge. Você tem que fazer um negócio que funciona. Tu tem condições de botar isso que falta nele em quanto tempo? Tu tem alguma definição disso já pronta? Não, mais ou menos. Vamos partir desse, então. Eu vi aquele do curso ali, tá muito bom aquele que tu fez. Eu acho que se a gente trabalhar em cima daquilo ali e começar... Esse mês a gente vai ter alguma coisa funcionando, no outro mês vai ter retrabalho, tudo bem. Vamos refazer. Vai chegar um mês aí que a gente já vai ter bem definida a coisa. Eu vou modelar algo que eu não sei exatamente o grau, né? Mas é assim que funciona. Quando chega num cliente também, eu fui fazer um sistema lá numa empresa de transporte coletivo, né? O cara queria lá um controle de ponto. Então eu cheguei lá, tentar entender o que o cara queria, peguei, analisei bem o que ele queria, fiz um projetinho com o gás lá, mostrei para ele, não era nada daquilo que ele queria. Mas aí eu vi o que ele queria, entendeu? Um mês depois de mexer naquilo ali, aí eu entendi, aí eu fui fazer o que ele queria, aí depois ele achou que era aquilo ali. Que nós vamos ter retrabalho, eu estou vendo que não tem como não ter, entendeu? Mas a gente vai tentar reduzir ao mínimo. Mas se a gente não fizer nada, não sai nada. Concorda? Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou modelar mais ou menos na minha cabeça aqui, né, o que eu acho que deve ser. Sim, aí entra centro de custo. Faz uma reunião, o que tu acha? E aí já vai entrar centro de custo, vai entrar as tabelas de conta caixa, aí entra as tabelas de financeiro. NASA. Por que tu não faz o seguinte, velho? Para não complicar muito, o Eduardo colocou esse material aí à nossa disposição. Dá para você nos ajudar a colocar apenas a periférica pessoa para que haja já uma interligação com esse material que o Eduardo aí apresentou, e o Cláudio já tem alguma coisa para começar a trabalhar? Então deixa eu modelar as tabelas periféricas, o Cláudio começar a trabalhar com elas. Isso, e aí complementa com essa telinha do financeiro, quer dizer, ele vai receber as informações das tuas periféricas, que não foi passado pelo Eduardo, né? E aí eu já uso o conceito de domínio, ele não usa conceito de domínio. Cara, isso é indiferente, eu acho que ele não usa com certeza, mas pelo menos deu para ver ali na parte ali que essa tela é do Jorge, né?
O domínio seria importante, sim. Ué. Essa tela que está aparecendo aí é do Jorge, né? Sim. Ele colocou quantas tabelas lá, Jorge? 5, né? São essas 5 aí. Então aqui tem o cadastro de pessoas que ele... Não tem a tabela. Ele não tem a tabela, não. Então ele apenas informou que, olha, vai precisar Financeiro, estoque, lançamento, portador... Ele deve ter se enganado aqui, ele mandou 5, mas não o cadastro de pessoas ele não mandou aqui. Então essa é a periférica que a gente precisa nesse momento. Isso eu vejo com ele lá para ele passar essa tabela que ele... Porque isso na correria... Não, porque olha só, eu acredito que não passou, porque isso aí é algo pessoal aqui do grupo, né? O que vai ter, como o Nazareno falou, no cadastro da pessoa física, no cadastro da pessoa jurídica, o que vai ter lá, isso aí somos nós que vamos definir, não, Eduardo. Ele nos mostrou como trabalhar um financeiro. Então, eu acredito que para o primeiro passo, se o Nazareno puder nos ajudar a fazer essa tabela pessoa, usando já o conceito de domínio, que eu acho muito legal, depois, se a gente conseguir integrar esse conceito de domínio dentro dessa análise do Eduardo, ainda vai ficar melhor ainda, mas a gente precisa começar. Dá para ser assim, Nasa? Dá. Vamos ver o que vai dar, né? Vai dar trabalho pro Cláudio, Vamos lá. Cadê? O Cláudio não tá aí não, né? Não. Então vou fazer aqui a análise aqui. Vou fazer logo o modelo relacional aqui, logo lá, o modelo das tabelas, pronto. Eu acho que segunda 6h30, 7 horas, dá para ver isso aí? Até a aula, né? Antes da aula, a aula é às 8. Uhum. Vamos ver. Acho que dá. Mas o NASA chega que hora do trabalho aí? Cara, na faixa de 7 horas. Depende do dia. Então, uma coisinha. A gente tenta fazer uma reuniãozinha rápida antes do curso. Beleza. Faremos. Uma outra perguntinha, uma dúvida aqui que me surgiu agora. Tu vai modelar no PostGui? Sim. É o banco de trabalho, né? E o Matos vai transformar para Hyperfile, é isso? Aí eu não sei. Ele importa, isso aí a ferramenta lá importa direto. Cadê o Matos? Está por aí? Ele está aí. É uma parte que eu não consegui entender essa ligação dos dois jovens aí, o Nazareno e o Jorge Matos. O Nazareno vai fazer o DBA dele no PostGui, mas a aplicação a gente vai trabalhar no Hyperfile, né? Isso. Cadê o Matos? Matos, acho que ele deu uma saída, hein? Matos não está. Lá já é umas... Lá é o quê? 9 horas da noite, né? Pois é, mas aí o Matos ficou de documentar também, né? Colocar lá no... Como é o nome que dá aquele negócio lá do Indev, hein? É o... SCM? Isso. Ali ele já vai fazer a documentação e deixar para a gente ir comentando, né? O SCM é uma forma do Indev para a gente poder baixar o projeto na máquina, né? E poder alterar todos juntos, né? Trabalho em grupo, hein? Então, legal. Galera, eu acho que é por aí. A gente tem que começar de alguma forma. Tá ok? Para mim tá legal. Alguém tem mais alguma coisa a dizer, hein? Senão aí amanhã a gente faz essa reunião então com o Nazareno em torno de 7 horas, por aí, quando o Nazareno chegar lá. Então, Barros, tem que tentar localizar o Edu aí para amanhã, né? Eu vou falar com ele. Eu tô aqui no telefone que liguei para ele, só que ele não atendeu, e falei pelo WhatsApp também, né? Mas amanhã, ou hoje de noite, vamos ver se eu consigo ainda falar com ele.
Bom, eu estou por aqui. Se surgir alguma novidade aí, é só chamar que a gente abre o canal de novo aí. Tá ok. Então tá certo. Se alguém tem mais alguma coisa a falar, senão terminamos agora aí. Jorge, eu acho que deveria, igual outra pessoa falou, e agora não lembro o nome, mas que quem mandou essa parte aí, agora seria bom te aguardar se ele mandar o restante, né? Tá. Sim, ele vai mandar. É que isso aí foi ontem até às 3 horas, ele tinha um casamento depois, né? Foi mesmo. E aí ele não teve tempo de concluir, de repente, alguma coisa que faltou aí. Mas ele fez uma parte do... Amanhã, durante o dia, eu converso com ele. Ele está trabalhando, mas ele me atende aí de manhã cedo já. Tá bom. Então tá Aí certo. amanhã a gente alinha isso aí que falta. Tá certo. Obrigado. Bom, Nazareno, eu te passo aí tudo que ele passar ou ele bota aí no fórum e eu te aviso aí. Durante o dia a gente conversa ainda. O Nazareno deu uma saidinha, mas... É. Então tá bom, acho que por hoje é isso aí. Tá bom. Tá certo, tá bom. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até mais. Boa noite. Valeu.